Que lindo, né? Deus é lindo demais, né? Glória a Deus. Agora, nesse momento, eu gostaria que vocês aplaudissem mais uma vez ao Senhor pela vida da Lívia, né? A pastora Lívia, nesta noite de hoje, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nossas vidas. Pode? Em nome de Jesus. É uma alegria muito grande, gente, poder estar aqui apresentando a Lívia, que a gente já conhece há muitos anos, né? E Deus proporcionou esse encontro. Tudo é dele, né? Muito lindo. Aham. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar para a vida dela. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela vida da tua filha, ó Pai. Pai, que nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja guardando, ó Pai, a casa dela, os familiares dela, tudo aquilo que leva o nome dela por herança, ó Pai. Pai, que nesta noite, ó Deus, a Lívia pode sair de cena e só o Espírito Santo do Senhor aqui, meu Pai. Que no nome de Jesus, ó Deus, ela possa estar trazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou para ela, já ministrou no coração dela. Lívia, sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. E você? Deus, Ele tem preparado os nossos corações. Eu não vi porque eu estava sentada ali. Quem esteve aqui no dia 6, onde o Senhor ministrou de dentro para fora? Amém. Quem não esteve também, o Senhor vai ministrar. Amém? Que eu vou fazer uma retrospectiva. Mas antes eu quero agradecer a Jaque, a boa. Eu chamo ela de boa porque o pessoal chama ela de má, mas ela não é má, ela é boa. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu conheço elas desde 2005, né? Quando eu cheguei na Igreja Batista da Lagoinha, a Lagoinha faz parte da minha história, da minha vida, da unção que está sobre mim. Eu batizei lá no Mineirinho, de 99 para 2000. Então, tenho 20 anos de batizada. Mas eu tive o privilégio de conhecer a Jaque e a Boa em 2005, quando eu fui promovida a estar caminhando com elas no discipulado do pastor Sérgio. Então, estar revendo elas e estar aqui diante de vocês, para mim é uma bênção e uma honra. Amém? E também, não sei se a Jaque lembra, Deus deu uma visão para ela, de que eu estaria no púlpito da Lagoinha pregando. Lembra? Hoje está se cumprindo aquele dia, aquela visão. Porque Deus é bom. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Amém? No dia 6, a irmã ministrou para vocês de dentro para fora. Hoje o Espírito Santo vai falar conosco de fora para dentro. Vocês lembram quem esteve aqui? Que Naamã teve que descer, não é assim? Descer no seu orgulho, descer na sua arrogância, descer no seu patamar que ele tinha naquela sociedade de um homem honrado, de um homem poderoso, e ele teve que descer. Hoje o Espírito Santo te convida para subir. Amém? Ele te convida, ao invés de você descer hoje, você vai o quê? Andar sobre as águas. Amém? Vamos ler esse texto, então, para poder começar? Porque as mulheres valorosas amam ler a Bíblia. Amém? Porque na Bíblia diz que é através da palavra, do ouvir, que a nossa fé é renovada, restaurada, aumentada. Então, nós vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 14. Vocês vão lembrar dessa passagem.
que é quando estava um vento, uma tempestade. Antes Jesus, ele tinha saído para poder orar, e deu a hora dos discípulos pegarem o barco para poder voltar de onde eles tinham vindo. E naquele momento começou uma tempestade, um vento, o mar estava revolto, e de repente eles viram quem? O Salvador da alma deles, o mestre, o mentor da vida deles, amém? Lá em Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não temas. 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse então, o que ele disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, nessa noite, o Senhor também te chama, ao invés de descer, subir, andar por sobre as águas. Só que o que aconteceu? Quem conhece o texto? O que aconteceu depois? Quando Pedro começou a andar sobre as águas, o que ele teve? Foi até uma palavra da irmã aqui. Ele teve o quê? Medo. Por que ele teve medo? Será que ele tirou os olhos de Jesus naquela hora? Será que ele começou a ver, sentiu o vento, ele começou a balançar? Ou será que ele olhou para as ondas do mar revolto e ele sentiu medo? Nessa hora, eu não sei você, eu também sentiria. Muitas vezes o Senhor fala, vem. E as circunstâncias, como a Boa falou, eu também tive muita luta para poder estar aqui hoje. Mas ele disse, vem. E nós viemos. Só que Pedro teve o quê? Medo. Ele começou a olhar para tudo que estava ao seu redor. E aí, o que aconteceu? Quem conhece a história? Ele começou o quê? A afundar. E o que Jesus fez? Vamos ler? 30. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E o que o Senhor disse? Prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus, a palavra diz que ele prontamente pegou Pedro pela mão. Ele salvou Pedro primeiro, trouxe ele para a superfície e depois ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando eles reconheceram Jesus, eles falaram, é Jesus. Jesus falou, eu sou, não temas. Vocês lembram quando Deus ele se revelou para Moisés? Moisés teve um chamado maravilhoso e ele estava aquela sarça ardente e ele foi e falou, tira as sandálias, entre porque essa terra é santa. E aí Moisés, temeroso, né, do jeito que ele era e do jeito que nós somos, quando a gente dá com a glória de Deus, porque ele é maravilhoso, ele é grande. E aí Moisés teve aquela missão da parte de Deus. Mas aí Moisés virou para Deus e falou assim, mas eu vou no nome de quem? Quem vai estar me mandando ir? Aí o que Deus fala para ele? O eu sou te mandou. E essa é a mesma palavra que Jesus usa. Eu sou, não temas. Amém? Só que o que acontece, irmãs?
Há muito tempo, eu sempre acreditei que nós éramos um espírito, morávamos num corpo e tínhamos uma alma. Só que nós somos um ser integral. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como existe Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, e eles são um. Essa é a doutrina da Trindade, amém? E nós estamos aqui por causa disso, amém? Existe o nosso ser integral. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa salvação, didaticamente, ela tem algumas etapas, não é assim? Quando você é iluminado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, o seu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus de que você é filho de Deus. Naquela mesma hora, o seu espírito é regenerado. Existe ali a salvação. Uma vez que você crê no grande plano de Deus da salvação do ser humano, que é em colocando sobre Jesus toda a culpa, todo o pecado, uma vez que nós cremos nessa verdade e que nós cremos que Jesus é filho de Deus, nessa hora, quando somos iluminados com essa verdade, verdadeiramente somos salvos, regenerados no Espírito. Só que nós temos também o corpo e a alma. Como que é feito esse processo de salvação? Na Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. Amém? Então, quando Jesus vier buscar a igreja, quem anseia por esse dia? Eu anseio, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós seremos como Ele é. Então, o nosso corpo será glorificado. Não haverá mais doenças, não haverá mais degradação, não haverá mais ruga, não haverá mais espinha, não haverá nada. Por quê? Porque nosso corpo será glorificado. Mas então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma vez que nós fomos iluminadas pelo Espírito Santo, o nosso espírito foi regenerado, estamos salvos, o nosso corpo será glorificado, mas e a nossa alma? A nossa alma está em movimento, em processo de salvação. E é por isso que nós estamos aqui. Nós lemos a Bíblia para que a nossa alma seja conformada à imagem de Cristo. Se você virar para mim e falar assim, Lívia, o que Deus está fazendo hoje? Você vai ler lá em Romanos 8, 28, de que Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Deus está regenerando ou conformando, tomando a forma daquele que é o varão perfeito, Jesus Cristo. Então, esse processo de nos reunirmos aqui como igreja, de não deixarmos de congregar, como a irmã falou, é o quê? Quando a gente está junto, o que acontece? Nós somos iguais? Não. Então, Deus une pessoas completamente diferentes, com pensamentos diferentes, com crenças diferentes. Ele põe todo mundo no mesmo lugar. E o que vai acontecer? Atrito. As pastoras estão aqui para poder falar. Muitas vezes, nós que somos pastores, somos líderes, somos pessoas que acompanham espiritualmente as pessoas, o que a gente faz? Administrar conflito. A gente administra mais conflito do que prega a palavra. Ai, Jesus, misericórdia. Mas por quê? Porque nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. A imagem que foi deturpada no pecado. Porque Adão e Eva eram perfeitos. Mas a partir do momento que eles escolheram conhecer o bem e o mal, todo o pecado entrou pela humanidade. Na Bíblia diz que através de um entrou o pecado para toda a humanidade. Mas através de um também todos são salvos. Amém? A saber, aqueles que creem no Senhor Jesus. E nós estamos aqui por causa dele. Amém? Eu gostaria que a gente lesse mais um texto que fala com relação a gente está passando por aqui para que Deus conforme a nossa alma, salve a nossa alma enquanto nós estamos aqui, para que naquele grande dia, quando a gente olhar para Ele, num piscar de olhos, seremos como Ele é. Amém? Vamos abrir, então, numa saudação que
Paulo fez em 1 Tessalonicenses. Eu quero só ilustrar com relação ao corpo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Amém ou amém? Ô, gente, é tão engraçado a gente ficar aqui na frente de máscara, porque agora a gente tem que ler os olhinhos, né? A gente sorri pelos olhos, né? Mas amém, Deus faz novas todas as coisas, e isso não impede a gente de pregar a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu só quis ler esse texto para poder contextualizar o corpo, a alma e o espírito de que nós fomos formadas. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Pedro, capítulo 1. Como que o Espírito, ele vai nos conformar à imagem de Cristo, salvando, ou nesse processo de salvação da nossa alma? De fora para dentro. São através dos percalços, através das enfermidades, através das lutas, através da falta de dinheiro, através de um filho que ficou doente. Sábado, agora, o meu pai, de 76 anos, testou positivo para o Covid. São através desses movimentos, desses momentos de dificuldade, que nós somos conformados à imagem de Cristo. Então, nós vamos ler 1 Pedro 1, a partir do versículo 3, que diz assim: todo mundo achou? Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito foi regenerado. Por isso que aqui está no verbo passado, ele já nos regenerou. Amém? Mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessários o quê? Sejais contristados por várias provações. Não é uma não, gente, são várias. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não haverá, havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. A salvação de quê? A salvação de quê? Da nossa alma. O que eu queria destacar nesse texto é, quando o autor coloca aqui, que ele está vendo o valor da nossa fé. Antigamente, quando o oleiro colocava o barro para poder esquentar, ele colocava uma temperatura muito alta para acontecer o quê? Todos aqueles vasos defeituosos, eles o quê? Trincavam.
E aí, o que o oleiro fazia? Pegava aqueles vasos que foram trincados, que eles estavam defeituosos, e jogava fora. Quais os vasos que permaneciam? O vaso perfeito, o vaso sem trinca, o vaso sem defeito. E era provado pelo fogo. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos de que nós fomos formados, do barro. E é por isso, através dessas adversidades, que nossa fé é provada, para que a gente se conforme com Cristo. Agora, você acha que a nossa fé é provada porque Deus é mau? Não. Nossa fé é provada para que a gente olhe para cima e diga, eu não posso sozinho. Eu não consigo. Lá em João 15 diz o quê? Que sem Ele, nada podemos fazer. E quando nós conseguimos fazer, a Bíblia diz também que as nossas obras, elas podem ser ouro, palha, prata, feno, que será provado pelo fogo de novo. E se não for para a honra e glória do Senhor, se não foi Ele que nos fez fazer, ela será queimada. E você e eu, nós não teremos galardão. Por isso, as adversidades são para poder salvar a nossa alma. Gente, nas nossas almas estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa ira, a nossa raiva. Tudo aquilo começa no nosso pensamento. Se a gente coloca para o nosso coração, o que acontece? Se transforma em ação. E uma vez você fazendo aquilo que você pensou, vem o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que Deus coloca algo na nossa vida, é para que possamos olhar para cima e falar, eu não consigo sozinha. As mulheres valorosas, elas entendem que o valor não está em nós, mas está nele. É porque nós estamos nele, temos a identidade nele, é que nós somos mulheres valorosas. Amém? E é muito importante essa identidade. Uma vez que a gente conhece a identidade que a gente tem em Cristo Jesus, nós podemos sim passar pelas adversidades e por todos os problemas que vêm na nossa vida. Não porque somos fortes, mas porque Ele é forte. Lá em Provérbios 24:10 diz, se você for fraco no dia da adversidade, você verdadeiramente é fraco. Verdadeiramente nós somos fracas. Eu gosto muito de uma imagem, para quem me segue nas redes sociais, de uma Mulher Maravilha, toda destruída, coitada, chorando, toda machucada. Porque muitas vezes nós tentamos ser Mulheres Maravilhas e conseguimos, amém? Muitas vezes. Só que às vezes a gente precisa de um tempo. A gente está machucada. A gente está triste. Quem tem TPM? A gente fica meio doida, né, nessa época, gente. Amém? Deus, Ele reconhece, Ele sabe porque Ele fez a gente assim. Mas a Mulher Maravilha nem sempre é maravilha. A mulher valorosa, ela sabe a hora de parar. E quando a gente não para, o que acontece? Deus para a gente. Quantas vezes, irmãs, eu tive crise de enxaqueca. E naquele momento, quem já teve enxaqueca aqui? Pois é, naquele momento de maior dor, várias vezes, o Senhor me deu ministrações completas. Mas eu falo com Deus, mas se eu me falar logo agora, Ele anota aí. Mas eu estou com dor de cabeça. Você não para, eu te paro e te falo o que você tem que fazer. O ano passado eu passei por uma depressão profunda. E se eu tiver uma oportunidade de vir novamente para poder contar esse testemunho, Deus me parou completamente no ano passado. E eu estava louca para o ano acabar. Eu fui para a Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. A Boa até foi lá, nem consegui recebê-la, porque eu não estava. Eu estava fora do ar.
E eu voltei para Belo Horizonte em agosto do ano passado. E eu comecei a melhorar, e numa outra oportunidade eu vou contar para vocês. Então, eu estava louca para 2009 acabar, porque para mim foi um ano muito difícil. E aí, o que acontece? Em 2020, vem a pandemia. Aí a gente fica... A nossa facilidade é murmurar, né? Oh, meu Deus! 2019 já foi tão difícil, mas 2020 está pior ainda. Mas para quê que veio a pandemia? Para que nós estamos... Gente, ver todo mundo de máscara. Não sei se vocês já acostumaram, eu não costumei até hoje. Outro dia eu fui no médico e eu vi o Tiradentes de máscara. Aquela estátua me deu um trem ruim e falei, Senhor. Mas por quê? Para que a gente possa perceber, e na Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele realmente está às portas. E que nós, mulheres valorosas, podemos estar atentas a todos os sinais que Ele tem dado para nós. Amém? Nós estamos, então, no processo de salvação da nossa alma. Processo de salvação. Crenças limitantes que muitas vezes nós temos na nossa mente, sofismas, que só a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, ela entra com a morte. De tudo aquilo que a gente acha que é bom, de tudo aquilo que a gente acha que é valoroso, mas ela sai com a vida, que é Ele mesmo. Todas as vezes que a palavra de Deus vem como a verdade e tira algo de nós, Ele preenche com Ele mesmo. Amém? O que acontece nessas adversidades? É aí que nós vamos usar o nosso bom depósito. Muitas vezes aquilo que a gente aprende com o irmão ou uma irmã vindo aqui na frente pregar e expor a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas para que isso hoje? Nossa, essa palavra eu já li tantas vezes, já vi tantas vezes a respeito disso. Para quando no dia mau você possa trazer esse bom depósito para fora, para que você possa guerrear e combater o bom combate, assim como Paulo combateu. E, irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês, tem guerras que a gente vai guerrear sozinho. Só você e Deus. Só você no seu secreto com Ele. Porque tem coisas que nem para sua amiga você conta. Tem coisas que é só o Espírito Santo que sabe, que passa no seu coração, que passa na sua mente. E quando eu saí daquele ano tão difícil, eu entrei num ano de pandemia. E o que aconteceu comigo? Eu peguei o Covid. E eu sou do grupo de risco. Eu tive bronquite até os meus 12 anos. Rinite, sinusite, asite, tudo que vocês imaginarem eu tenho. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei o Covid, eu comecei com dores nas pernas, dor no peito, dor nas costas, muita dor de cabeça. Então eu fui naquele... Sabe esse pessoal da prefeitura que fica em pontos estratégicos fazendo a parada de veículos para ver, né, como que está o sintoma? Não sei se eles estão fazendo isso mais, acho que não, né? Foi bem no início. Eu falei assim, já vou entrar nessa fila, porque eu estou com sintoma, eu preciso saber se é corona ou se não é, né? E aí conversei com o enfermeiro, e ele me mandou para a UPA, lá do bairro São Paulo, e de cara já me receitaram o antibiótico, eu fui fazer o teste, enfim. Vou resumir a história. Eu fiquei muito ruim. Não, quando eu respiro assim, só de lembrar, você viu que deu uma respirada, porque eu não sei vocês, quem já sentiu falta de ar aqui? Você puxa o ar e ele não vem. É uma sensação de morte, sabe? É uma sensação de Naamã estar afogando, gente. O negócio é terrível. Eu desmaiei 3 vezes. Eu tive infiltrado no pulmão de 30%. Então, assim, era 2 dias boa. Minha amiga está aqui, a Rebeca. Eu passava bem. 2, 3 dias ótima. No 4º dia, de novo. Eu já acordava ruim, aquela sensação de parecendo que eu ia morrer. E falei, Senhor, por quê? Primeira coisa que a gente faz, né? Por quê? Por que estou passando por isso? E nós aprendemos que muitas vezes passamos por dias para poder obter a salvação da nossa alma, trazer o bom depósito. E é isso que o Senhor faz.
de fora para dentro, para saber o que você está aprendendo, o que você está absorvendo. Será que o que eu estou aprendendo com o Espírito Santo de Deus, eu estou sabendo usar na hora que eu preciso? Será que eu realmente tenho um bom depósito? Será que eu estou sendo fiel a Deus nas minhas orações, na minha leitura da palavra? A gente começa a se questionar. A primeira coisa que a gente pensa, será que eu estou bem com Deus? Mas às vezes não é nada disso, irmãs. Deus só quer mostrar para você mais uma vez quem Ele é. Ele quer mostrar para você mais uma vez, eu sou. Está faltando ar? Eu sou. Está com sede? Eu sou. Está triste? Eu sou. Eu sou tudo que você precisa, na hora que você precisa. Porque é de fora para dentro que a gente vai perceber aquilo que Deus já começou a fazer desde o dia que a gente, sim, Senhor, eu aceito, eu te aceito. E é aí, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória que nós estamos sendo forjados e conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs. Lá em Romanos 1 diz que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Você sabe por que você está aqui hoje buscando a Deus? Porque Ele te chamou primeiro. Porque Ele te iluminou primeiro. Porque Ele te amou primeiro. E às vezes a gente fala assim, isso é jargão de crente. Não, isso é realidade. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, no original é em realidade vos digo. Você só está aqui porque você foi iluminada. E Deus só olha para você e sorri quando Ele vê Cristo em você. Porque de nós nada podemos oferecer a Deus. Deus nem precisa da gente. Mas quando Ele criou, Ele diz, é muito bom. Ele criou todas as... Gente, vocês conhecem uma coisa mais estupenda, mais maravilhosa que o firmamento? As galáxias, as estrelas, os planetas. E olha que a gente não tem nem 30% descoberto. E Deus disse, é bom. Mas quando Ele criou eu e você, Ele disse, é muito bom. E você está aqui, irmã, como mulher valorosa, para ser parecida com Ele. E é por isso que Deus coloca circunstâncias de fora para dentro, para que tudo que de ruim que está dentro venha à tona. Por quê? Porque nós só demonstramos quem realmente somos quando a gente está em dificuldade. Quem aqui é mãe? Amém. Irmãs, vocês conheciam essa mulher que é hoje antes do seu filho nascer? Porque depois que filho nasce, vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci uma pessoa, uma Lívia diferente. Quantas vezes o filho está ali te pirraçando? Porque agora, o filho pirraça, amém? Eu tenho 2, um de 13 e um de 11. E eu percebo que quando eles me irritam, mas me irritam a ponto de Gálatas 5, de 22 a 25, fruto do Espírito, amém? Começa com amor, mas termina com domínio próprio. Porque senão, né? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente começa a enxergar, a conhecer as mulheres que realmente somos. É quando alguém pisa no seu calo. É quando um filho te responde. E a gente fala assim, filho, não vai falar assim comigo, não. Uma terapeuta, amiga minha, ela fala assim, falar de filho dos outros é a mesma coisa de cuspir para cima. Aí cuspe cai na sua cabeça. É ou não é, irmãs? Então, cuidado com o que você fala do filho dos outros. Mas o que acontece? As adversidades é nada mais, nada menos do que Deus colocar um espelho diante de nós e falar assim, você é essa. Você é fraca, você tem pouca fé ou pequena fé. Você não consegue fazer nada. Gente, um vírus, coisa que a gente não vê, quase acabou comigo. Mas quando eu me deparei comigo mesma, eu falei, Senhor, eu não consigo. Jesus morreu para todos.
mas não são todos que acham que precisam de um Salvador. Se você está aqui, você reconhece que você precisa de um Salvador. E Ele vai continuar essa obra maravilhosa, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mandando coisas de fora para dentro, para você, quando bater aqui dentro, você respira fundo, você olha para você mesmo e fala, eu não consigo, mas em Ti eu consigo. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá lá? Porque quando eu me deparei com aquele momento, eu me vi. Vocês lembram de uma passagem de um pai que tinha um filho endemoniado e que ele não sabia mais o que fazer? E quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele falou, vou levar meu filho lá. Os eruditos estudiosos dizem que esse menino, na verdade, era um adolescente. E na Bíblia fala que desde pequeno ele tentava se matar. Vamos ver esse texto? Está lá em Marcos. Marcos, capítulo 9. Irmãs, a melhor coisa que existe na vida é você perceber que você não consegue. É estranho isso, né? É você perceber que você não consegue. É você reconhecer que você não consegue. Porque os orgulhosos, eles não herdarão o reino de Deus. E é quando a gente reconhece, da mesma forma que Naamã, ele teve que descer para ele reconhecer. Quando Jesus manda Pedro andar por sobre as águas, porque estava de fora para dentro, testando a fé dele. Ele percebeu que ele também não conseguiu. E Jesus prontamente o resgatou naquela hora. E é isso que a gente não pode deixar naquele momento mais difícil de saber que prontamente Ele também vai te resgatar. Porque Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe os seus limites, Ele sabe o que passa na sua cabeça. Em Salmos fala que antes da gente proferir uma palavra, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então por que a gente ora? Quando eu li isso, eu questionei a Deus. Por que eu oro? Sendo que quando eu vou falar, o Senhor já sabe. Aí Ele me respondeu, para que você reconheça que eu sei. Para que você abra a sua boca para me pedir socorro. Porque Ele tem prazer em nos socorrer. Ele tem prazer de nos libertar. Ele tem prazer de nos curar. Mas o que Ele quer curar? Primeiro, a nossa alma, transformar. Por que eu estou batendo nessa tecla, irmãs? Porque nós estamos aqui por causa disso. Para salvar a nossa alma. Amém? Ele tem prazer. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas Deus é mau, Ele quer humilhar o homem para saber que Ele é Deus. Não, Ele quer te mostrar quem você é, para falar que Ele é Deus na sua vida. E que mesmo você sendo sem quem você é, Ele escolheu você. Isso é muito louco. Isso é um amor que para a nossa mente humana é quase incompreensível. Então essas verdades a gente só aceita. A gente não precisa ficar questionando. Aceita que Deus te ama e deu o Filho dele. Amém? Quando eu estava naquele momento de desespero, irmãs, eu me senti como esse pai, que é o texto que nós vamos ler. Todo mundo já abriu? Marcos 9. Vamos ler a partir do versículo 21. Muitos já conhecem essa passagem. Mas eu quero frisá-la para você, porque mesmo tendo um bom depósito, mesmo sendo batizada há 20 anos, naquele momento de maior desespero, eu pude contemplar o que esse pai fez. Eu falei, eu sou igual a ele. Perguntou Jesus ao pai do menino, versículo 21, no capítulo 9 de Marcos. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo, na alma,
para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai já tinha feito de tudo. O menino adolescente, acontecia isso com ele desde a infância. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, e é interessante, em colchetes, não sei se está aí na sua Bíblia, com lágrimas. Isso quer dizer com dor. Ele disse: eu creio, mas aqui, ajuda-me na minha falta de fé. Não é contraditório? Não parece ser contraditório? Mas pensa aí, agora, o momento mais difícil da sua vida. Eu não sei pelo que você passou, mas o Senhor que te formou no ventre da sua mãe sabe, porque está escrito todos os seus dias no livro, assim diz o livro de Salmos. Naquele momento de maior desespero, o que você fez? Eu fiz como esse homem: pai, eu creio que o Senhor pode me curar, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a crer mais. Me ajuda a confiar mais. É por isso que tem as adversidades, irmãs. Deus quer te ver triste? Não. O texto que a irmã falou com relação à perseverança, que traz esperança, e a esperança, ela é verdadeira. Nós temos uma fé, que é a esperança de que nós seremos levados com Cristo Jesus, amém? É essa fé que nos faz vir aqui, é essa fé que nos faz aprender mais da palavra, é essa realidade, porque a esperança para nós é realidade, só que ela ainda não aconteceu. Então, no meu momento de maior desespero diante dessa doença, que está adoecendo corações, pulmões, cérebros, rins, eu entrei em desespero porque eu não conseguia respirar. Então eu fiquei numa posição de pronação. Quem sabe o que é isso? Quando a pessoa está com falta de ar, antes dela ser entubada, eles tentam a pronação, que é ficar de costas com o seu tronco um pouquinho estendido, para que você possa respirar. E é fato, todas as vezes que eu ficava sem ar, como eu disse para as irmãs, minha oxigenação chegou a 84, o normal é 95. E quando eu ficava quase desmaiando, na mesma hora, eu ficava pronada, colocava o meu tronco um pouco acima e eu conseguia respirar. Só que o meu bom depósito também me disse: vou fazer o que o médico mandou, vou fazer essa técnica, mas vou pedir ao Senhor para poder aumentar a minha fé, porque eu estou desesperada. Então, eu não sei porquê, hoje eu sei, porque eu pedi ao meu marido para poder filmar exatamente esse momento. Eu queria colocar para vocês um pequeno vídeo, para vocês verem na hora do meu maior desespero, o que o meu bom depósito, o Espírito Santo de Deus me mandou fazer. Amém? Não sei se vai dar para vocês verem. Amém. Essa música da Nívia, você preparou a música? Andar sobre as águas, que foi o primeiro texto que a gente leu de Pedro. Na mesma hora que eu me identifiquei com o pai daquele menino endemoniado, Senhor, aumenta a minha fé. E a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. É por isso que muitas vezes a gente começa um culto com louvor, que a gente está entronizando o Senhor para estar conosco e fazer obras maravilhosas. Então, gostaria que você ficasse de pé, você fechasse os seus olhos
E que o Espírito Santo possa ministrar essa verdade também no seu coração. Amém? Aqui é sempre Feche seus olhos. difícil olhar em volta e não ver mais que escuridão. Oh, Senhor. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim, estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Profetiza na sua fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas Nós somos viver. chamados para fazer mais do que viver. Eu quero andar Aleluia. Andar por sobre as águas, sem medo de me afogar. mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei estar tudo bem. O Espírito Santo fala para você: está tudo bem. As ondas tentam me Desesperar, me desacreditar. Tem hora que parece que a gente não tem fé, não é verdade? Os ventos dizem Que tudo isso é bobagem. Todo o seu bom depósito, tudo aquilo que Deus já falou para você. O que vale é a realidade? Não. Mas em tuas mãos eu posso crer. Força pra seguir e não olhar pra trás. Só quero ouvir tua doce voz aquilo que me Jesus falou para Pedro. Vem sem medo, vem. Eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos. Olha para os olhos de Jesus agora, irmãs. Eu sei. Sim, eu sei, não é ilusão. Ah, eu sei que nossos sonhos são. O seu sonho é real, E amém? quando tudo parecer tão frio e só, Me pega em meus braços e me faz descansar. Descansa agora nos braços do Pai. eu quero andar Oh, sem Senhor, medo de restaura a nossa força, restaura a nossa fé, salva a nossa alma, nos conforme a Ti, Jesus. Nós estamos aqui por Tua causa, Pai. olhando em teus olhos, Oh, Senhor, segurando em tuas mãos. para cada mulher valorosa, Eu sei está tudo bem. tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Eu quero andar sobre as águas. Oh, Senhor. Pai, como esse louvor, esse clamor diz, nós não queremos só viver, nem sobreviver. Nós queremos andar por sobre as águas, ouvindo a Tua voz. Vem, sou eu, não temas, eu sou contigo. Ah, Pai, quantas vezes coisas vêm de fora para dentro, para nos trazer conflito, para nos trazer tristeza,
para nos sentirmos derrotadas, mas nós estamos aqui diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós queremos, Senhor, trazer o nosso bom depósito, para que nesses momentos nós sintamos a força do Senhor. Para que nesse momento a gente saiba que está tudo bem. Que nesse momento a gente saiba que foi o Senhor que nos chamou, que foi o Senhor que nos amou, que foi o Senhor que nos escolheu, e através de todas essas circunstâncias, o Senhor tem forjado o nosso caráter, o Senhor tem aumentado a nossa fé, o Senhor tem nos mostrado em quem nós devemos confiar, não só na nossa força, na força do nosso braço, nos nossos pensamentos, no positivismo que o mundo tenta nos colocar, mas que nós possamos, nesses momentos mais difíceis, saber que prontamente o Senhor vai estender a tua mão e nos tirar daquela situação. Pai, nós entregamos nesse momento a nossa vida. Nós só somos valorosas porque o Senhor tem valor. Nós estamos aqui por tua causa. Pai, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a cada coração de cada mulher aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Irmãs, põe a mão no coração. Se você é mulher que está aqui e pensa que acabou para você, o Senhor manda te dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Esforça-te que eu te ajudo. Esforça-te que eu te ajudo. Senhor, nós queremos agradecer, porque mesmo o Senhor conhecendo todas as nossas limitações, mesmo assim o Senhor confia em nós. Mesmo assim, o Senhor forja o nosso caráter. O Senhor salva a nossa alma, para que a gente seja cada dia mais parecido com aquele em quem o Senhor tem prazer, o teu Filho amado. E eu quero agradecer, porque nessa noite o Senhor plantou esperança no coração de muitas mulheres. Eu te agradeço, Pai, porque para muitas mulheres, em meio à adversidade, o Senhor disse, está tudo bem. E por isso nós te damos honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãs, que o Senhor continue nos abençoando. E que a gente nunca esqueça dessa palavra. Que prontamente Ele vai nos socorrer. Deus abençoe a todos. Agora foi. Glória a Deus. Amadas, Bel, cadê a Bel? Bel, quando você esteve aqui, quando vocês estiveram aqui apresentando e você pegou a Bíblia, qual foi a primeira palavra que você disse? Depois? Porque está tudo bem. Amadas, muitas vezes as águas estão turbulentas, como a Lívia ministrou aqui. E eu amo essa palavra quando diz que eles viram Jesus. E Pedro, então, começou ali a caminhar sobre as águas. Mas ele prestou atenção no barulho da tempestade. Eu não sei em que você tem prestado atenção. Quais são as tempestades que estão vindo sobre a sua vida, em volta de você? Os ventos estão fortes, o mar está revolto. Você sente que você vai afogar.
você sente que você não vai suportar. Tamanha pressão externa, de fora para dentro. Né? Mas como nós ouvimos aqui, recebemos essa palavra, que você não saia daqui somente com, foi mais uma palavra. Que isso seja um exercício para mim e para a sua vida. Está tudo bem. A minha mãe, ela sempre dizia uma palavra: mãe, está tudo bem? Podia estar um caos. Ela falava: com Jesus vai tudo bem. Né? E eu aprendo muito com ela. E nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Está tudo bem, porque Jesus está comigo, porque Jesus está no meu barco, porque o Senhor, Ele prontamente está aqui para nos estender a mão. O que muitas vezes acontece conosco, nós procuramos primeiro olhar a tempestade, prestar atenção no barulho da tempestade, para depois lembrar de Jesus, como os discípulos ali no barco estavam certa vez. Né? Então vamos primeiro buscar o Senhor, a face dEle. Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui continua sendo. Porque não acabou ainda, amadas. Glória a Deus. Nós queremos aqui, Lívia, fica aqui. Agradecer, né, mais uma vez pela vida da Lívia, por ter aceito o convite. É uma honra, é um prazer estarmos aqui. Sempre quando vem alguém aqui que a gente conhece há muito tempo, que caminha junto conosco, que mora no nosso coração se enche de alegria, né? Porque a nossa vida ela é um ciclo. E nós queremos honrar você como você nos honrou, né? Com uma lembrancinha somente, mas